Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, capítulo de número 19. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como era o casamento, ou o perfil do casamento criado por Deus, o perfil do homem criado por Deus, do esposo criado por Deus, e o perfil da esposa criada por Deus no Jardim do Éden. Usando como texto esse de Mateus, onde Jesus é questionado pelos fariseus. Mateus, capítulo de número 19. Verso de número 1 ao verso de número 6. Mateus, capítulo 19, verso de número 1 ao verso de número 6, e logo após nós vamos para Gênesis, capítulo 1 e 2. Mateus, capítulo 9, 19, verso 1 ao verso 6, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Apenas o verso 4, e ele, porém, respondendo, lhes disse: Não tendes lido que aquele que os fez, desde o princípio, macho e fêmea, os fez? Gênesis, capítulo de número 1. Verso de número 26 e 27. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Curve a tua fronte. Deus, mais uma vez, diante da tua palavra, nós estamos e pedimos que o Senhor, mais uma vez, assim como tens falado conosco, já nesta manhã, continues a falar conosco. Queremos aprender um pouco mais. Queremos glorificar o teu nome enquanto vivemos casados. Queremos glorificar o teu nome enquanto cuidamos da nossa família. Queremos ser usados pelo Senhor, para que Cristo Jesus, o teu Filho, em nós e através de nós, seja glorificado. Em nome de Cristo oramos. Amém. Primeiro texto que nós lemos, os fariseus chegam a questionar a Jesus, ou faz uma pergunta a Jesus a respeito do divórcio, e eles esperam pegar Jesus em alguma resposta. Mas Jesus, sábio, pois é Deus, ele dá uma resposta que eles não esperavam. E a resposta que Jesus dá a eles é: vocês estão perguntando isso, vocês estão me questionando porque o coração de vocês é ruim.
Porque o coração de vocês está empedernido, o coração de vocês está infectado por algo chamado pecado. Mas se vocês querem uma referência de como é o casamento, ou de como é a projeção ou o projeto de casamento, vocês não podem olhar para o que vocês estão vendo agora, conhecido como casamento, mas vocês têm que voltar os olhos de vocês para aquilo que é o casamento no princípio. Jesus, então, ele pede para que estes estudiosos da lei, conhecedores da lei, não olhem para o casamento que eles estão vendo ali, mas o casamento que foi instituído no Jardim do Éden. Paulo, ao ensinar sobre o assunto casamento, em Efésios capítulo 5, ele também vai usar textos, tirar textos lá do princípio, para aplicar ao casamento bíblico, ou casamento que agrada a Deus e que glorifica a Deus. Portanto, se você deseja saber que tipo de casamento é que glorifica a Deus, como é ser um esposo que glorifica a Deus e como é ser uma esposa que glorifica a Deus, você deve voltar os seus olhos para aquilo que foi registrado no início por Moisés. E aqui no início, em Gênesis 1 e Gênesis 2, nós vemos o referencial de como é esse homem que Deus cria, de como é essa mulher que Deus cria e como é esse casamento que Deus realiza. Primeira coisa que você precisa ter em mente é que casamento é projeto de Deus, e nós falamos isso ontem. Teve origem em Deus. Casamento é projeto de Deus. E como qualquer projeto, ele possui diretrizes para ser bem edificado. É como um construtor que recebe uma planta nas mãos e os materiais que necessita para a construção de uma casa. Ele tem os materiais, ele recebe a planta, mas ele tem que entender que o projeto tem dono. Projeto chamado casamento tem dono. E é Deus o dono dele. Olhando para o texto, nós podemos aprender algumas características desse homem que Deus cria no Éden. E aplicá-lo perfeitamente a nós, homens, olhar para o texto e ver características dessa primeira mulher que Deus cria no Éden e aplicar essas características, e você, mulher, aplicar essas características a você como esposa. Quais são essas características? Quais são essas diretrizes que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, já no capítulo 1 e capítulo 2, principalmente? Quais são essas referências encontradas nela? Como é ser um homem casado? Como é ser uma mulher casada nos padrões bíblicos? Vamos começar por nós, homens. Apertem os cintos. E ouçam. Qual é a primeira característica que eu encontro nesse homem criado por Deus? Deus criando o Adão, verso de número 7, do capítulo 2, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso de número 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Primeira característica que eu encontro deste homem que Deus forma, que Deus cria, é que Deus cria este homem e coloca ele num lugar chamado Jardim do Éden, conhecido como lugar de delícias, lugar de prazeres. E por que é que o Jardim do Éden era esse lugar de prazeres? Por que que o Jardim do Éden era esse lugar de delícias? Não é por causa das árvores que ali existiam. Não é por causa dos animais que ali existiam. Não é por causa da beleza
E nós ficamos surpreendidos com a beleza da natureza quando a gente visita alguns lugares. Curitiba tem muitos lugares assim que podemos conhecer, belos. Não apenas Curitiba, mas o nosso Brasil todo possui lugares belos. Mas ali o Éden não é esses lugares belos que proporcionava a Adão um prazer. Ou não era o jardim do Éden em si só que proporcionava delícias a Adão. O que proporcionava delícias e prazer a Adão era apenas uma pessoa, o próprio Deus. Qual é a primeira característica que eu encontro nesse homem? É que Deus cria este homem e dá um presente a este homem, o maior presente que o Deus Trino poderia dar ao homem. Ele mesmo. O maior presente que Deus Pai, Filho e Espírito Santo dá ao homem, não é coisas criadas, mas é Ele mesmo, Ele próprio se oferece a esse homem. Por isso que o Jardim do Éden é um lugar de delícias, um lugar de prazeres. O homem criado por Deus recebeu o melhor e maior presente. A presença do próprio Deus, de forma ilimitada e de forma irrestrita. Deus se deu ao homem. Capítulo 3, você vê que Deus, Ele na viração do dia, todos os dias ia conversar com o homem criado. Então qual é a primeira característica que eu vejo nesse homem? Que Deus cria. A primeira característica é que esse homem vivia em constante presença de Deus, na constante presença de Deus. O homem de um casamento bíblico que glorifica a Deus é um homem que tem prazer, e o seu único prazer está exclusivamente na pessoa de Deus e nada mais. Os prazeres desse mundo não podem satisfazê-lo. Os projetos que você cria não podem satisfazê-lo. Suas posses não podem satisfazê-lo. Seu grau de escolaridade não são suficientes para satisfazê-lo. Seu trabalho não é capaz de satisfazê-lo e proporcionar uma completude, proporcionar uma satisfação completa. Apenas Deus pode te proporcionar isso, homem. É interessante que a primeira coisa que Deus oferece ao homem é Ele mesmo. Tantos homens buscando outras coisas para se satisfazer, e Deus apresenta-se e diz: se satisfaça em mim, se deleite em mim. O único lugar que podemos encontrar o verdadeiro e profundo prazer é na presença de Deus, pois é lá que encontramos significado verdadeiro para o nosso viver. Antes de Deus dar uma esposa a Adão, Deus deu a Ele mesmo. Aqui uma dica para as meninas que ainda não casaram. Eu sei que tem bastante jovens aqui. Vocês querem casar? Sim? Amém? Primeira característica do homem que você precisa encontrar. A primeira característica que você precisa encontrar num homem para você casar. Veja se ele se delicia da presença de Deus. Veja se ele está na constante presença de Deus. Não procure beleza, não procure riqueza, mas procure saber se esse homem ele tem intimidade com Deus. Procure saber se esse rapaz possui um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Se você encontrar essa primeira característica, continue orando. E veja se o restante que você verá, você encontra nesse homem. Alguns pais dizem: ufa. Primeira característica desse homem: esse homem estava na constante presença de Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus, esposo?
Como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido a sua busca diária? Você tem se alimentado de encontros apenas casuais com Deus? Ou você tem tido encontros diários com Deus, conversado com Deus? E o grande problema é que a maioria de homens casados que nós encontramos hoje em dia são homens perdidos. São homens perdidos em si mesmos. Não sabem quem são, não sabem para onde vão, não sabem quais são os propósitos e objetivos de vida. E a resposta desta perdição, ou de estar perdido, é porque estão distantes de Deus. E o homem, quando está distante de Deus, ele não sabe o que é, ele não sabe para o que veio, ele não sabe para o que serve. Muitos homens perdidos, sem saber quem são, para onde estão indo. Uma família desorientada começa com homens desorientados. Se a sua família não sabe aonde está indo, veja bem que quem deve estar o culpado disso tudo, quem deve estar desorientado na realidade é você. Sabe por quê? Você vai ver embaixo, nós vamos aprender que uma das outras características é que o homem foi chamado para ser o líder do seu lar. E o líder que não sabe para onde está indo, vai apresentar ou vai influenciar uma família, uma esposa e filhos que também vão se encontrar, vão estar perdidos, sem orientação, sem saber para onde vão. Quer saber para o que você veio? Quer encontrar a sua identidade? Você só conseguirá encontrar a sua identidade naquele que é, no grande eu sou. Segunda característica que eu encontro nesse homem. Verso de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para lavrar e guardar. Em resumo, trabalho. Segunda característica que eu vejo nesse homem bíblico é que esse homem, Adão, tinha um sobrenome. E o seu sobrenome era trabalhador. A segunda coisa que Deus dá ao homem não é uma esposa. A segunda coisa que Deus dá ao homem é trabalho. Deus dá trabalho para o homem. E tem muitos homens reclamando da segunda-feira. Segunda-feira deveria ser o seu dia mais entusiasmante. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção de Deus. Deus dá a Adão trabalho porque Deus sabe que mulher custa caro. Pelos risos eu acho que eu não estou muito fora. Deus dá trabalho ao homem. Trabalho não é invenção humana, trabalho é um presente de Deus. Trabalho é ferramenta de Deus para transformar meninos em homens. Homens que trabalham e dão provisão à sua mulher, à sua família, ilustrando em pequena escala aquilo que Deus é de forma ilimitada, provedor. Deus é o grande provedor da sua igreja. E você está tendo a oportunidade, quando Deus apresenta ao homem, olha, trabalhe, homem. Deus está dando a oportunidade para Adão expressar em pequena escala aquilo que ele é de forma ilimitada, provedor. Meninas, segunda característica que você deve encontrar num candidato ao casamento, veja se ele tem carteira registrada. Chame ele e diz:
Você é bonito, sim, mas isso não me encanta. Traga-me a tua carteira de trabalho. Se ele não tiver, fuja, como ouvimos ontem. Trabalho é bênção de Deus. Trabalho dignifica o homem. Trabalho transforma meninos em verdadeiros homens. Amém? Essa é a segunda característica. Terceira característica que Deus dá ao homem está no mesmo verso que nós lemos. Deus colocou ele no jardim para lavrar e guardar. Ou seja, Deus deu ao homem uma função e uma descrição de trabalho. Homem, você precisa cuidar. E você precisa promover proteção. Deus não criou você, homem. Deus não me criou como homem com uma estrutura mais forte do que a mulher, com uma estrutura óssea mais forte do que as mulheres, para espancá-las, para tratá-las de forma brutal. Deus criou você com mais força para promover proteção e para ela se sentir segura. Tem muitos homens que dá 2 horas da manhã, ouve-se um barulhinho lá fora de casa, e eles dizem, levanta mulher, vai ver o que é. Esse não é o papel da mulher fazer, é seu papel, homem. Deus disse para você, Adão, quero que você lavra a terra e quero que você cuide da terra, guarde a terra. Em momentos de desespero, de medo, aonde a sua mulher deve se refugiar é em você, procurar proteção em você. Primeiro, porque ela sabe que você é um homem de Deus. Primeiro, que ela sabe e vê em você uma constante dependência de Deus. Ela não pense que ela pensa ou imagina que você pode todas as coisas, que você é um Superman. Não. É porque quando ela vê Deus em você, ela sabe que Deus vai agir através de você naquela situação que está causando medo, desespero. E ela precisa se refugiar em você. Terceira e quarta característica desse homem. Deus pede para ele cuidar da terra, para ele lavrar a terra. Cultive a terra. Essa quarta característica desse homem, que é cultivar, é ter a habilidade de obter o melhor em tudo que está ao seu redor. Deus diz para Adão, cuide da terra, cultive a terra. Eu criei as árvores, eu criei a semente, mas cultive, a semente está aí. Agora você vai lavrar, você vai cuidar e você vai cultivar, você vai cuidar da terra. Cultive ela. É a habilidade de você fazer com que o melhor que está à sua volta apareça. É maximizar o potencial. Tem muitos homens reclamando que não casaram com a mulher dos seus sonhos. Eu não encontrei a mulher dos meus sonhos, essa que eu casei não é dos meus sonhos. A mulher dos seus sonhos está aqui. Deus entregou para você uma peça bruta. E cabe você, como um belo esculpidor, esculpir nela a mulher dos seus sonhos. Você sonha com uma mulher temente a Deus? Cultive nela isso. Você sonha com uma mulher que auxilia você na sua liderança? Cultive isso. A iniciativa precisa ser sua. Cultive sua esposa, cultive seus filhos. Quer ter filhos abençoados? Cultive
a graça de Deus sobre a vida deles. Meu pai está nos acompanhando, meu pai está aqui no congresso. E eu lembro-me de todas as vezes, quando pequeno, quantas vezes meu pai me chamou para o culto doméstico. Chamava-nos para o culto doméstico. E ele pregava, nós cantávamos, somos em 4 irmãos, todos os outros músicos, e só eu que não gostei muito de música, assim, não aprendi muito, né? Embora ele tentou, me ensinou, com 10 anos, tocava trombone numa orquestra, na igreja, mas o trombone era maior que eu, não aguentei. Lembro-me até hoje que nos cultos domésticos à noite, papai orava, papai pregava, e logo de manhãzinha, quando o papai saía para trabalhar, meus irmãos e eu, nós íamos para frente de casa fazer o nosso cultinho. Meus irmãos pegavam os cones, minha mãe ela fazia tricô, e na linha vinha aqueles cones. Então meus irmãos pegavam esses cones como instrumento e tocavam as músicas. E logo depois, na hora de pregar, já que eu não toquei, sobrou para mim. Eu colocava um montinho de areia que tinha na frente de casa, um cabo de vassoura. E aquilo ali era o meu microfone. Tudo aquilo que o meu pai pregou à noite, eu repetia de manhã. E minha mãe está aqui, está de prova até hoje. A vizinha de frente ouvia tudo, sem nós percebermos. E essa mulher chegou ao conhecimento da verdade de Cristo. Cultive seus filhos, cultive a sua esposa, cultive o reino de Deus no coração deles. É sua responsabilidade, homem, é minha responsabilidade como homem. Quinta e última característica que eu encontro nesse homem, é que esse homem era um líder bíblico. Tem tanta liderança por aí, né? Simpósios de lideranças e lideranças. Mas aqui nós encontramos um perfil de um homem líder bíblico. E o que é ser um homem líder bíblico? Nada mais é do que ter a palavra de Deus em si. Verso de número 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, Deus liberando a sua palavra, Deus ordenando ao homem, dando a ele a sua instrução, de toda a árvore do jardim comerás livremente, verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não repetiu essas palavras a Eva. Deus não veio e ensinou Eva sobre isso. Deus entregou a sua palavra ao Adão, homem líder. E para que ele se tornasse homem líder bíblico, agora ele tem a responsabilidade de transmitir esta palavra de Deus à sua esposa. O grande problema é que nós temos mulheres que conhecem mais de Bíblia do que os homens. Não estou sozinho, vários pastores aqui. E você deve saber, essa deve ser a sua realidade também. As mulheres mais disposições de estudar, aprender na escola bíblica, em simpósios, em convenções, elas estão presentes. E os homens pouco buscando, pouco se interessando por aquilo que é o que dá norte à nossa liderança, é a palavra de Deus. A responsabilidade de instruir biblicamente a família é sua, homem, é minha. O grande problema é quando nós deixamos isso de lado e nós nos apegamos a outras coisas.
A instrução de como viver no Éden foi dada ao homem. E a partir dele, a mulher recebeu a instrução. Essas 5 características são 5 características do homem que Deus criou no Éden. Essas 5 características são 5 características do homem que Deus realizou o casamento. Agora as mulheres apertem os cintos. Quais são as características encontradas na primeira mulher do primeiro casamento? Primeira característica. E é interessante aqui, que é só depois de Deus dar toda essa instrução para o homem, de ensiná-lo a ser homem, é que Deus então cria a mulher. Antes disso, o homem não recebeu a mulher. É porque, na realidade, quando Deus nos alista para o seu treinamento, e nós aprendemos isso com o pastor Jairo, que Moisés ele só foi enviado para o deserto, e quando ele chegou ali para ser ensinado, e a primeira coisa que Deus apresenta para ele é uma esposa. Ele está ali, ele vê a sua mulher, ele ajuda a sua mulher, ou a sua pretendente, e a primeira coisa Deus apresenta para ele, olha, você precisa ser tratado, homem. Você precisa ser ensinado, ô Moisés. Você precisa crescer. Então, vou te alistar na minha universidade. E a primeira aula que você vai ter, o primeiro curso que você vai ter é casado. Você vai conhecer a sua esposa. E ela vai ser ferramenta nas minhas mãos para treinar você. Deus apresenta, então aqui, agora Deus traz Eva para Adão. Verso de número 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, as trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a auxiliadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou-lhe uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão, uau! Quando Adão vê a sua esposa, isso aqui é um brado. É o mesmo brado que você deu quando você viu sua esposa pela primeira vez. Eu num congresso, eu vi minha esposa pela primeira vez, ela nem sabia quem eu era. Ela nem sabia que eu existia, mas eu passei na frente dela, eu já auxiliando na igreja, ajudando no congresso muita gente, então não tinha diácono suficiente. Eu ajudei a tirar a oferta. E quando eu passo ali para pegar a oferta na frente daquela moça, uau! Esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Agora, que tipo de mulher é essa? Que tipo de mulher é essa que arranca de Adão um brado desse, uma poesia dessa? Primeira característica dela é que essa mulher foi criada para ser auxiliadora. E não pense que esse termo é um termo pejorativo, um termo de diminuir a mulher. Esse termo auxílio, auxiliadora, é um termo que engrandece a função da mulher. Tem tantas mulheres que têm asco quando ouve, eu tenho que ser auxiliadora.
Saiba que você nunca será satisfeita e feliz se você não estiver desempenhando esse papel de auxílio do seu marido. Auxílio é uma característica divina. Da mesma forma que o homem tem uma característica divina de promover proteção, em pequena escala daquilo que Deus é de forma ilimitada, você, mulher, pode ser o auxílio de Deus sobre a vida do seu marido. Apresentando em pequena escala aquilo que Deus é de forma ilimitada. Se aplica a Deus quando auxiliando o povo de Israel. Se aplica a Deus na pessoa do seu Espírito Santo, sendo o nosso auxílio nos momentos de maior necessidade nossas. Mulheres auxiliadoras são para os seus maridos um pouco daquilo que Deus é. O homem é incapaz de realizar tudo sozinho. Deus diz, homem, a responsabilidade de guardar, de cultivar é sua. A liderança é sua. Mas você será incapaz de fazer tudo sozinho. Você vai precisar de alguém que te auxilie. Mulheres, auxilie seus esposos. No ministério, fora dele. Auxilie seus maridos. Não seja uma mulher briguenta, mandona. Provérbios 27, verso 15, vai dizer que uma mulher briguenta, ela é como um gotejar contínuo em uma grande chuva. Eu não sei se você já morou em uma casa que tinha goteira. Quando era pequeno, nós mudamos de casa. E meu pai nós fomos morar num bairro um pouco mais conhecido, mais perto do centro. Só que meu pai teve que trocar uma casa boa por uma casa no centro, por ser no centro, mais cara, por uma casa bem ruinzinha. Ele tinha que demolir aquela casa e ele fez isso, depois construiu outra. Mas nós fomos morar ali. Primeira chuva. Eu vi a minha mãe correndo com baldes, bacias, e colocando em cada pingo. Aquilo foi uma tortura para dormir. Plum, 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 e não dormia. Aquilo irritava. Provérbios diz que uma mulher briguenta é igualzinho uma casa cheia de goteira. Irrita. Seja o auxílio do seu esposo, auxilie o seu esposo nas tomadas de decisões e nos objetivos da família. Oriente o seu esposo quando ele estiver meio confuso. Minha esposa me ajuda muito quando eu estou dirigindo, porque eu sou uma pessoa que mesmo com GPS, eu já disse isso para o pastor Marcos, mesmo com GPS eu erro o caminho. Eu saio de Bragança, vou para São Paulo, eu consigo errar o caminho do Center Norte, o shopping. Para quem conhece São Paulo, isso é um absurdo, Luciano, é um absurdo. E vindo para cá, para Curitiba, então? Vim de carro, né? E, gente, minha esposa me ajude. Desliga aí essa mulherzinha do GPS aí, e você vem falando comigo, porque não dá. Auxilie o seu esposo. Seja a coroa de honra do seu marido, como diz Provérbios. Segunda característica dessa mulher, é uma mulher que era correspondente, literalmente aquela que fala face a face. Ela não é menor, ela não é diminuída, ela não tem um papel inferior. Essa é aquela que fala com ele face a face. É a mulher que corresponde. A mulher correspondente, ela não é uma concorrente do seu esposo. Antes, é uma apoiadora da missão do seu marido. Quando o apóstolo Paulo diz assim, mulher, sede submissa ao seu marido, aquilo ali não é para depreciar a esposa.
aquilo um papel fundamental de ser o auxílio, seja auxiliadora. Mulher, seja submissa. Sabe o que é estar submissa? É você ser o apoio da missão do seu esposo. O seu esposo tem uma missão. E a missão do seu esposo é levar a sua família para a glória de Deus, fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. O seu papel como esposa e auxiliadora é ajudá-lo, auxiliá-lo nessa missão. Quando você perceber que o seu esposo está fazendo alguma coisa que não glorifica a Deus, chame ele de canto e diz: esposo, eu acho que não é assim. Ser correspondente é agir conforme a liderança do cabeça e nunca ser o cabeça. Casamento com duas cabeças não é natural. Casamento ou qualquer animal, qualquer coisa que tem duas cabeças é um monstro. E tantas casas com duas cabeças. Seja o auxílio do seu esposo. Assim como a igreja é correspondente à missão de Cristo, o cabeça, auxiliando e cooperando, a mulher deve ser, junto ao seu marido, uma auxiliadora correspondente. Use os seus dons, os seus talentos, os seus sentidos, para auxiliar sabiamente o seu marido. O homem, ele é meio turrão e às vezes a gente faz algumas coisas e nós não temos uma sensibilidade, mas todas as vezes que eu vou fazer alguma negociação, alguma coisa, eu chamo a minha esposa e vamos orar juntos. E ela sempre me auxiliando, dizendo: olha, Luciano, eu acho que não. Mas como você acha que... Não, eu não estou sentindo paz nisso. Você tem ouvido a sua esposa? Esposa, você tem auxiliado o seu esposo nisso? Ou você tem esperado ele errar para depois falar assim: eu sabia. Terceira característica da mulher que Deus cria é que Deus diz assim para a mulher, ou Deus diz assim para o homem e para a mulher. Portanto, verso de número 23, 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Capítulo de número 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Deus disse: frutifiquem, multipliquem-se. O homem sozinho não é capaz de fazer isso. Então Deus cria uma correspondente, uma auxiliadora idônea e diz: agora sim você vai conseguir multiplicar. Ou seja, Deus cria uma mulher que produz, uma mulher multiplicadora, uma mulher reprodutora. E essa característica não é apenas no ambiente de filhos, mas é uma característica intrínseca da mulher, é a capacidade de ser o recipiente reprodutor. Exemplo: dê uma casa a uma mulher e você verá um lar. Dê alguns ingredientes e você terá uma refeição. Esses dias eu dei uma batedeira nova, porque a minha esposa pediu uma batedeira nova. Eu comprei uma batedeira nova para ela e praticamente toda semana eu chego em casa e tem um bolo. Eu não sei porquê, mas tem um bolo. Ela quer usar a batedeira. Deu um sêmen
Dê uma semente a uma mulher e ela vai te dar filhos. A mulher, ela tem essa característica de ser reprodutora, de produzir. Já viu a mulher de Provérbios? Ela produz. Ela é capaz de fecundar, de incubar e de devolver aquilo que você deu, mas em potencial. Isso é uma verdade. Dê explosões à sua mulher de ira, e você vai receber uma mulher amargurada. Dê olhares a outras mulheres e você receberá ciúmes. Deixe de dar carinho e atenção e você receberá uma mulher insensível. A mulher, ela tem o poder de pegar aquilo que você dá para ela, incubar e te devolver, mas de forma exponencial. Essas são as características do homem e da mulher. Agora, o que isso tudo tem a ver com o meu e o seu casamento? Tudo. Porque o padrão de Deus para o seu casamento continua sendo o mesmo. Se algo está dando errado no seu casamento, consulte o padrão e verifique o que está fora. Maridos que amam a Deus e têm nele o seu prazer, são maridos que sabem quem são e para onde vão. São líderes que possuem a palavra de Deus e têm a orientação de Deus para a sua casa, para a sua esposa e para os seus filhos. São seguros quanto aos propósitos de Deus. Possuem uma missão e comunicam a sua missão à sua esposa e aos seus filhos. Lideram com amor e exemplo. Ouvem e obedecem à voz de Deus ao mesmo tempo que ensina o que aprendeu de Deus. Mulheres auxiliadoras que ajudam seu marido a andar com Deus. Ajude o seu marido a orar. Ajude a sua esposa a buscar a Deus. Mulheres que correspondem e colaboram com seus maridos na sua missão. E mulheres que produzem vida e ânimo na vida dos seus maridos. Que Deus nos ensine a ser assim. Homens de Deus, mulheres de Deus, para termos um casamento para a glória de Deus. Curve a tua fronte. Somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado nesses últimos dias. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela exposição dela que temos ouvido e aprendido nesses dias. Ajude-nos a guardá-la em nosso coração. Ajude-me como um líder do meu lar a ensinar a minha esposa o padrão bíblico. Ajude-me a ensinar as minhas filhas que estão crescendo a terem comportamentos bíblicos, uma vida bíblica. Ó Deus, ajude-nos a desenvolver relacionamentos bíblicos com o próximo mais próximo de nós, que é o nosso cônjuge. Pois como aprenderemos amanhã, a finalidade do casamento é uma só: promover a tua glória em uma geração corrupta. Faça isso em nós e através de nós. Em nome de Cristo oramos. Amém.